Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham nessa transmissão de nosso curso bíblico. Nós que estamos começando uma nova jornada. Na semana passada, nós introduzimos o tema dos Atos dos Apóstolos, falamos de algumas questões de sua relação com o Evangelho, falamos um pouco a respeito de sua autoria, e hoje vamos começar a tratar de alguns aspectos de sua teologia. Como eu já tive a oportunidade de mencionar para vocês, o autor dos Atos, muito embora ele escreva em um gênero literário muito parecido com esse gênero historiográfico, apesar disso, ele não é um historiador como nós entendemos os historiadores hoje em dia. Ele é, antes de tudo, um teólogo. E é por isso que nós precisamos saber identificar essas principais linhas teológicas que norteiam esse escrito para podermos captar esta mensagem que ele quer nos transmitir. Antes de tudo, vamos falar de algumas questões, de alguns problemas teológicos que o autor dos Atos dos Apóstolos procura afrontar nesta sua obra. E essas questões, elas são duas de modo particular. A primeira dessas questões, que ele vai tentar abordar ao longo dessas páginas, é justamente a relação do cristianismo com Israel. O problema se levanta por ocasião justamente desta admissão de pagãos à igreja cristã. Esta relação com Deus tinha sido vinculada em Israel por meio do cumprimento da lei. Israel achava que, de fato, você poderia se tornar amigo de Deus na medida em que cumprisse determinados preceitos da lei, e toda a vida do judeu piedoso era metodicamente regulada por determinados preceitos da lei. Entretanto, parece que os Atos dos Apóstolos nos apresentam uma nova forma de a pessoa se vincular a Deus, de se tornar amigo de Deus, independentemente da prática da lei. Esta mesma visão também nós teremos a partir da leitura das cartas de São Paulo. E o meio é justamente através do batismo. O batismo, então, você recebe o batismo não porque se torna merecedor do batismo. O batismo ele é entendido totalmente nessa dimensão da graça. E através desta graça, desta benevolência de Deus, nós somos assumidos por Ele como filhos e passamos então a receber todos esses dons que Ele reservou para a humanidade. Uma segunda questão, ainda dentro desse problema da relação de Israel com o cristianismo, é justamente esta hostilidade que havia no início entre Israel e os cristãos. Em diversas passagens dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar conflitos. E o Novo Testamento fala que muitos desses conflitos eram motivados pela inveja dos judeus. Uma vez que o número dos cristãos aumentava exponencialmente e os judeus, muitos acabavam abandonando a religião judaica, e isso ocasionava então uma série de conflitos entre a igreja nascente e as sinagogas que havia no lugar, né? Então, como explicar que o povo eleito de Deus, o antigo Israel,
tinha rejeitado a salvação que era oferecida em Cristo, de modo particular. Então, o autor dos Atos dos Apóstolos nos apresenta diversas saídas para esta questão. A primeira delas é mostrar que é o próprio Deus e não os homens quem decide esta missão em favor dos gentios. Ou seja, esta abertura da igreja para os pagãos não é uma invencionice simplesmente dos apóstolos, não é algo que está na cabeça de uma meia dúzia de homens e acabou depois sendo incorporado pela igreja. Não. Lucas, nos Atos dos Apóstolos, nos mostra justamente que isso já faz parte desde sempre deste plano insondável de Deus que quer salvar a todos. Não é? E esta rejeição de Israel é o que abriu as portas do evangelho para os pagãos. É muito significativo que, tanto nos Atos dos Apóstolos quanto nas cartas, nós temos uma informação que coincide aí nessas duas obras, nesses dois momentos do Novo Testamento. É justamente o fato de Paulo, primeiramente, se dirigir aos judeus antes de falar para os pagãos. Ou seja, Paulo reconhece que Jesus ele vem dos judeus, ele é, antes de tudo, o Messias esperado dos judeus, e, para tanto, ele procura oferecer o anúncio do evangelho aos seus compatriotas. Mas o próprio Paulo reconhece que os judeus não estão bem dispostos a acolher esse anúncio da salvação, e por isso ele reconhece que os pagãos são um território muito mais propício, mais fecundo para acolher a boa nova do evangelho, né? E os cristãos tivemos um pequeno problema aqui na transmissão, mas já retomamos então, né? Então, esta mensagem que Lucas procura mostrar, esta relação, essa tensão que havia entre judeus e cristãos, é justamente o fato de que os cristãos eles participam da mesma esperança de Israel, né? Isso fica muito significativo, muito patente, quando, por exemplo, os cristãos, e Paulo em particular, ensinam que o que tinha sido anunciado pela lei e pelos profetas é isso que eles agora estão a anunciar. Ou seja, esta vinda de Cristo como Salvador, isso daqui já estava no coração de Deus e já estava anunciado nas Escrituras, não é? E, portanto, Deus tem esse plano de salvação que hoje se abre para toda a humanidade. Ou seja, Deus não é um Deus de partidos. Deus não é um Deus que faz aqui escolhas parciais dentre a humanidade. Existe um texto muito significativo que eu quero convidá-los a ler nesse dia de hoje, que vamos encontrar lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10º dos Atos dos Apóstolos. O que nós temos ali? Nós temos um capítulo bastante chave para essa teologia que depois será apresentada a partir de então. O capítulo 10º narra para nós o batismo de Cornélio. Quem é Cornélio? Cornélio é um centurião romano, portanto, trata-se de um pagão. Não temos aqui um judeu. Como eu disse a vocês, no início, nos primórdios da igreja, o que nós tínhamos? Nós tínhamos judeus que se convertiam ao cristianismo. A abertura para os pagãos, ela foi conquistada a duras penas. Pois bem, aqui neste capítulo 10º, nós vemos esta inserção dos pagãos na igreja, através dessa figura de Cornélio. Quem faz o batismo de Cornélio? É muito significativo também, porque
trata-se de ninguém menos que Simão Pedro, o chefe da igreja que estava nascendo. Pois bem, e ali o relato que o autor dos Atos nos faz é bastante significativo. Vejamos o texto. O texto diz: vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Era piedoso e temente a Deus. Aqui, temente a Deus é um termo técnico para falar de um homem que admira a religião dos judeus, muito embora não tenha se tornado um judeu de fato, ou seja, ele não é circuncidado, ele não aderiu formalmente à religião dos judeus. Simplesmente ele tem essa relação de admiração para com a crença judaica. Dava muitas esmolas ao povo judeu e orava a Deus constantemente. Ele viu claramente em visão, cerca da hora 9ª do dia, o anjo do Senhor entrando em sua casa e chamando-o: Cornélio. Fixando os olhos nele, cheio de temor, perguntou: Que há, Senhor? E o anjo lhe disse: tuas orações e tuas esmolas subiram até a presença de Deus, e ele se lembrou de ti. Agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, cognominado Pedro. Ele está hospedado em casa de certo Simão curtidor que se encontra junto ao mar. Vejam então aqui o que nós temos. Temos um pagão que recebe um anúncio de Deus. E é um pagão que vai se demonstrar extremamente dócil a esta ordem divina. Ao receber esta visão do anjo do Senhor, ele imediatamente obedece à voz do mensageiro. Agora, é interessante que o texto continua falando a respeito de Pedro. No dia seguinte, enquanto caminhavam e estando já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa por volta da hora 6ª para orar. Sentindo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam alimento, sobreveio-lhe um êxtase. Então agora, vejam, Cornélio, o pagão, teve a visão de um anjo e obedeceu. Agora é Pedro quem, ao orar, tem a visão, tem esse êxtase. E o que ele viu? Viu o céu aberto e um objeto que descia semelhante a um grande lençol baixado à terra pelas 4 pontas. Dentro havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, e mola e come. Pedro, porém, replicou: de modo nenhum, Senhor, pois jamais comi coisa alguma profana e impura. De novo, pela 2ª vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Vejam aqui a diferença, então, entre Cornélio e Pedro. Pedro, ao ter esta visão, esse lençol que desce, e dentro deste lençol todo tipo de animal conhecido, e a voz que ordena mata e come. Qual é a atitude de Pedro diante desta insistência da voz que por 3 vezes lhe falou? Não, eu jamais comi coisa impura. Porque, segundo a religião judaica, nem todo tipo de animal é apto para ser comido. Eles diferenciavam os animais entre puros e impuros, ou seja, havia comidas lícitas e ilícitas. De modo que nem diante da voz de Deus, então Pedro se deixa convencer, e a voz falando com Pedro: aquilo que eu purifiquei, você não pode chamar de impuro. Bom,
Nesse meio tempo, chegam aí os emissários da casa de Cornélio e explicam a Pedro exatamente aquilo que tinha acontecido. E hoje, e depois, Pedro acompanha esses emissários, vai até a casa de Cornélio e finalmente lá ele ouve o relato de Cornélio, que fica cheio do Espírito Santo, e Pedro batiza Cornélio. E aí depois, quando Pedro entra na casa de Cornélio, e aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque essas palavras, elas são extremamente importantes. Eu costumo dizer para os meus alunos que essas palavras deveriam estar na capa de todo livro de teologia. Deveria estar na capa dos nossos catecismos, deveria estar nos frontispícios de nossas igrejas, né? Aqui no versículo 34, tomando a palavra, Pedro falou: dou-me conta em verdade de que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Vejam aqui essa descoberta que Pedro finalmente faz. A descoberta de que não existem categorias de pessoas para junto de Deus. Diferentemente daquilo que Israel pensava, que poderiam monopolizar a Deus, que poderiam transformar Deus num membro do seu partido, quase que como se pudessem privatizar a Deus e a salvação. Pedro descobre, depois desta visão, que as coisas não funcionam assim. Ou seja, Deus não faz distinção de pessoas. Todos são igualmente importantes e relevantes para ele. Isso daqui é uma lição que, sem dúvida alguma, a igreja precisa ainda hoje aprender. E isso nos ajudaria muito a superar certos partidarismos, certas disputas, enfim, que lamentavelmente existem ainda hoje na comunidade cristã. Né? Então, mas vejam, Pedro resiste. O texto é muito significativo, é de uma riqueza tremenda. Ou seja, o autor dos Atos dos Apóstolos não coloca esse texto aqui simplesmente para nos dar uma informação histórica a mais. Não se trata disso. O texto é colocado aqui para nos dar uma lição teológica. A duras penas, Pedro aprende, finalmente, qual é esta vontade de Deus. Ele, enquanto judeu que era, ele não quer isso. Ele resiste. Jamais entrou coisa alguma impura em minha boca. É a atitude de todos os judeus que faziam parte da igreja naquele momento. Mas depois, aos poucos, eles vão entendendo, vão aprendendo e vão se abrindo para esta novidade. Bem, esta hostilidade que havia na origem da igreja, Lucas vai mostrando aos poucos que carece de fundamento, porque existe uma coincidência entre o cristianismo e o judaísmo, de modo particular, nos pontos mais fundamentais da fé. Assim como os judeus, por exemplo, os cristãos acreditavam na ressurreição dos mortos, ao menos o partido dos fariseus, que era o partido mais importante daquela época, acreditava na ressurreição dos mortos. Assim também os cristãos. Os judeus se negavam a acreditar na ressurreição de Jesus. De Jesus. Mas vejam, ao menos enquanto dogma fundamental, que é essa ressurreição dos mortos, havia esta coincidência entre judeus e cristãos. Também é óbvio que nós vamos encontrar algumas consequências políticas. Trata-se aqui esta aceitação dos cristãos como, digamos assim, bem próximo dos judeus, trazia consequências políticas também para os cristãos. Os romanos, quando chegaram na Palestina, justamente para manter uma relação de mais tolerância ali, de mais, digamos, de menos conflituosa com os povos dominados,
acabaram concedendo alguns indutos, digamos assim, aos judeus. Os judeus, por exemplo, foram dispensados de praticar a religião pagã, aqueles cultos idolátricos. Para os judeus isso era uma abominação, não é? Então os romanos acabaram, por fim, reconhecendo a liceidade da religião judaica. Pois bem, o que acontece aqui? Uma vez que os cristãos se mostram tão próximos dos judeus, por consequência, os cristãos acabavam também recebendo os mesmos indutos, as mesmas permissões que os romanos tinham concedido aos judeus. Nós veremos que, com o passar do tempo, quando cristãos e judeus, cada um vai seguir o seu caminho, cada um vai trilhar a sua estrada, ou seja, eles vão se diferenciar e vão se distanciar, o que vai acontecer? Os cristãos, por consequência, vão perder esses privilégios, vão perder esses direitos. E é aí que vão começar as famosas perseguições aos cristãos. Né? Enquanto eles gozavam, enquanto eles eram, entre aspas, confundidos com os judeus, eles gozavam dos mesmos privilégios. A partir do momento que já não são vistos mais como um partido judaico, eles perdem esses privilégios e acabam sendo considerados, aí os primeiros cristãos, sendo considerados religião ilícita. Tá? Eles eram considerados, na verdade, pagãos, os cristãos, né? Ou ateus, melhor dizendo, ateus, né? Porque eles não cultuavam os deuses do Estado romano. Né? E tinham um culto que era muito próprio, mas era um culto meio que secreto na época. Então isso gerava diversos problemas para os cristãos. Mas isso daqui são cenas de outros capítulos. Né? Então vocês vejam que o cristianismo, esse discurso que Lucas faz aqui nos Atos dos Apóstolos, traz também consequências políticas. Tá? Agora, na sua argumentação, Lucas mostra que essa rejeição que os judeus aqui apresentam aos cristãos simplesmente repete toda esta rejeição que os judeus sempre tiveram para com os enviados de Deus. Ou seja, os cristãos, os judeus, assim como eles nunca aceitaram os profetas ao longo da história da salvação, sempre todos os profetas, inclusive, tiveram uma morte trágica em Israel. Assim também hoje, naqueles dias em que o livro era escrito, os cristãos acabavam recebendo essa mesma rejeição, isso porque, no caso, os judeus sempre se opuseram a esses emissários de Deus. Por isso se recusaram a Cristo e agora recusam também, por consequência, os apóstolos. Então, um primeiro problema fundamental, teológico, é esta relação do cristianismo com Israel. E o segundo problema teológico fundamental é a relação do cristianismo com o mundo pagão. Né? O mundo está também sobre o mundo pagão também está sobre essa necessidade do discurso da conversão e da penitência. Ou seja, se para os judeus a penitência e a conversão era um discurso necessário, também o mesmo discurso se aplicava aos pagãos. Porém, aquilo que nós vemos nos Atos dos Apóstolos, e depois nós veremos também no cristianismo nascente, não há uma hostilidade entre o cristianismo e a cultura pagã, obviamente, nas suas manifestações mais elevadas, na política, na poesia, na filosofia. É interessante que a igreja sempre procurou manter essas boas relações com a cultura. E aqui eu falo cultura quase com C maiúsculo, né? Entendido como aquilo que o homem produz de melhor. Né? Vejam, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, em Atos 15, em Atos, parece que 17, no discurso que Paulo faz no Areópago, em Atenas, ali Paulo cita um poeta pagão, Arato. Ele cita um poeta
Portanto, vejam que é interessante que a igreja ela consegue se apropriar desses valores que existem nesse universo pagão, da filosofia. Até hoje, minha gente, quantos conceitos filosóficos acabaram sendo introduzidos na teologia, sem os quais hoje em dia a nossa fé seria até difícil de ser expressa. Por exemplo, quando nós falamos da Eucaristia, nós falamos do conceito de transubstanciação. Nós não encontramos transubstanciação na Bíblia. Isso daqui existe, é um conceito filosófico que foi trazido para a teologia, mas nos ajuda a dizer aquilo que nós queremos falar a respeito da Eucaristia. Então vocês vejam que a igreja ela sempre teve esse olhar benévolo para com aquilo que há de mais elevado na cultura, né? No caso dos pagãos aqui. Isso se manifesta de múltiplas maneiras ao longo dos Atos dos Apóstolos. Né? Eu falei aqui a respeito dessa citação que Paulo faz em Atenas. O próprio estilo dos Atos dos Apóstolos, né? Essa dedicatória que Lucas faz a Teófilo, isso daqui está dentro daquilo que se fazia na época. Costumava-se colocar dedicatórias às obras, determinadas obras históricas, né, ou científicas, costumavam fazer essas dedicatórias. Vejam que Lucas se adequa a esse modo de se expressar dos pagãos. Né? Também, ao longo da obra, diversos personagens influentes aparecem aqui. Por exemplo, o cristianismo está em constante contato com as altas esferas, ou para sofrer perseguição, ou para de fato manter uma boa relação. Por exemplo, Herodes e o Sinédrio de fato perseguem os cristãos. Agora, nós temos algumas conversões que são, por exemplo, o procônsul Sérgio Paulo, que é o primeiro convertido por Paulo, pela pregação de Paulo. Nós temos aqui as próprias autoridades romanas que depois vão se convencendo da inocência de Paulo, ou seja, as acusações que os judeus faziam não fazia sentido algum. Então, o autor dos Atos dos Apóstolos mostra que havia de fato esta boa relação entre os cristãos e este universo, digamos assim, pagão. Né? Também os Atos dos Apóstolos, eles vão insistir num aspecto que, inclusive, é bastante problemático na igreja primitiva, né? A respeito da parousia, que é mais ou menos próxima, dependendo aqui de como se vê. Nós falaremos, inclusive, depois com mais detalhes a respeito deste tema, né? Os Atos dos Apóstolos eles vão mostrar que esta expectativa da vinda de Jesus não se trata, na verdade, de uma parousia, de uma vinda iminente. Né? Ou seja, o tempo vai passando, Jesus não vem, e o autor dos Atos dos Apóstolos também vai oferecer alguma resposta a respeito deste problema. Né? Pois bem, quando o autor, o Lucas, escreve aqui os Atos dos Apóstolos, ele se deixa orientar por uma série de pressupostos teológicos fundamentais. Tá? Como eu já tive a oportunidade de dizer a vocês, ele não é um historiador. A grande pretensão de Lucas é de fazer teologia. Contudo, ele não faz teologia como nós encontramos, por exemplo, no nosso catecismo. Ele não faz teologia como nós encontramos no manual de teologia dogmática. O jeito de Lucas fazer teologia é o que nós chamamos de teologia narrativa. Ele, ao contar a história, ele faz a sua teologia. Bem, antes de tudo, nós precisamos ver que Lucas está se movendo em dois níveis fundamentais. Um primeiro nível é esta visão de conjunto que Lucas tem a respeito da mensagem cristã. Ou seja, esta mensagem
ela não se trata de uma mensagem política, tá? Ela se trata de uma mensagem teológica. Ou seja, Deus ele tem este plano de salvar a humanidade. Esse plano se realiza na pessoa de Jesus Cristo, que ao ser exaltado, ao ser glorificado, subir aos céus, derrama sobre a igreja o dom do Espírito, que capacita os cristãos a darem seu testemunho pelo mundo. Vejam que isso daqui é uma visão, como eu dizia, panorâmica de toda essa teologia que está subjacente aqui nos Atos dos Apóstolos. Agora vamos esmiuçar um pouco essas afirmações fundamentais que eu acabei de fazer aqui. Em primeiro lugar, a posição mais destacada da teologia dos Atos dos Apóstolos é evidente que é a posição de Deus. Quando eu falo de Deus, me refiro a Deus Pai. Deus Pai é chamado nos Atos dos Apóstolos não apenas de Criador, mas existem diversas formas por meio das quais o autor de Atos se refere ao Pai. Por exemplo, até na fórmula querigmática da ressurreição de Jesus, se fala que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. É interessante que no Novo Testamento nós temos duas formas de falar da ressurreição: ou que Jesus mesmo ressuscitou, ou que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. A via escolhida pelos Atos dos Apóstolos é essa segunda: falar que Deus é este agente agente que opera esta ressurreição de Jesus na força do Espírito, né? Então, a iniciativa de tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que é narrado nos Atos dos Apóstolos, não somente nos Atos, mas também já antes nos Evangelhos, é a iniciativa divina. Ou seja, está no coração de Deus esse plano de salvar a humanidade desde sempre. E, para tanto, é Deus quem envia o seu Filho único. Esse desígnio de salvação, ele está no coração de Deus e Deus trabalha para esta salvação da humanidade. Então, como um lugar de destaque, nós temos a figura de Deus Pai. Em segundo lugar, nós temos a figura do próprio Jesus. É interessante que, diferentemente de outros autores do Novo Testamento, que chamam a atenção para a pré-existência de Jesus, ou seja, esse Jesus que existe desde toda a eternidade. Por exemplo, se vamos ler o capítulo 1 do Evangelho de São João, nós vemos isso, né? São João, no prólogo, que fala que no princípio era o Verbo. Ou seja, ele está falando de antes de qualquer coisa, antes da existência de qualquer coisa, Jesus já estava lá. Lucas não pensa nisso, nessa pré-existência de Jesus, né? Ele apresenta Jesus como sendo aquele que recebe a aprovação, a validação do próprio Deus. Ou seja, Deus, ele reconhece Jesus. Ele quem envia Jesus e, ao mesmo tempo, confere a Jesus esta autoridade para realizar seus sinais, seus prodígios no meio dos homens. Lucas tem um título muito carinhoso para se referir a Jesus, que é o título de Kyrios, que significa Senhor. Esse título aparece pelo menos umas 40 vezes ao longo dos Atos dos Apóstolos. É interessante também que esse título é dado não apenas a Jesus, mas também Lucas se refere assim para se referir a Deus Pai. Ou seja, com o mesmo título ele chama Jesus e o Pai. Aqui a teologia é muito clara, tá? Para mostrar que existe esta igualdade de pessoas divinas. Não é a mesma pessoa divina, mas a igual dignidade entre as pessoas divinas. Por isso esse mesmo título é aplicado ao Pai e ao Filho. Também um outro título que é aplicado a Jesus nos Atos dos Apóstolos é o título de Cristo. E, aliás, é um título bastante oportuno, que aparece umas 27 vezes ao longo dos Atos dos Apóstolos, sobretudo porque nós estamos falando de uma comunidade que contém, nesse seu germe inicial, muito forte esse elemento judaico. E nós sabemos que o conceito de Messias,
de Cristo é um conceito bastante evoluído, bastante importante aí nesses primórdios da igreja primitiva, não é? Além desse título, nós temos o título de Filho de Deus, que curiosamente não recebe tanta importância assim nos Atos dos Apóstolos, diferentemente daquilo que nós vamos encontrar nos Evangelhos. Por exemplo, em Marcos, o título cristológico por excelência é o título de Filho de Deus. Já aqui nos Atos dos Apóstolos, não é esse, muito embora se use isso, mas não é esse o título que mais manifesta a natureza de Jesus Cristo segundo esta visão de Lucas. Jesus, para Lucas, é esse princípio e o autor da vida, justamente por causa da sua ressurreição. Uma vez que ele possui esta vida em plenitude, ele também é capaz de comunicar esta vida em plenitude. Um tema que nós não vamos encontrar nos Atos dos Apóstolos, vinculado à figura de Jesus, é o tema da morte expiatória de Jesus. Em Paulo nós vamos encontrar isso, esse sacrifício, como nós chamamos em linguagem teológica, de sacrifício vicário de Cristo. O que quer dizer isso? Quando nós dizemos que Jesus morreu por nós, ou seja, é um que paga a pena de todos, é vicário por isso, porque ele nos representa a todos. Não é? Então, esse tema do sacrifício vicário de Cristo, ele não aparece definitivamente aqui nos Atos dos Apóstolos. Nós vamos encontrar isso nos Evangelhos, vamos encontrar isso nas cartas de Paulo, na carta aos Hebreus, isso é muito marcante. Entretanto, aqui nos Atos dos Apóstolos, isso está completamente ausente. Nós vamos encontrar apenas que esta morte de Cristo, ela já tinha sido pré-anunciada nas Escrituras. Ou seja, ela faz parte desse desígnio de salvação de Deus, desse plano de salvação de Deus que se concretiza naquele momento histórico específico. Tá? Alguns, inclusive, chegam a afirmar justamente que esta ausência do tema da morte vicária de Cristo em Atos dos Apóstolos é como se Lucas tivesse substituído a teologia da cruz pela teologia da glória. Né? Alguns autores vão nessa perspectiva. Porém, não nos esqueçamos de que esse mesmo Lucas é também o autor do Evangelho. Então, ele sabe que Jesus ele morre por todos os homens. Né? Um outro tema teológico importante, ainda dentro desses temas mais pormenorizados, é o tema do Espírito Santo. Nós não vamos encontrar aqui uma pneumatologia desenvolvida, como nós temos também nos Atos dos Apóstolos. Como eu disse a vocês, ele não é um autor de livros de dogmática. Ele narra, ele conta uma história, e ao contar esta história, ele nos apresenta a sua teologia. Então, dentro dessa pneumatologia que nós vamos encontrar nos Atos dos Apóstolos, nós temos aqui três afirmações fundamentais. Primeiramente, a primeira afirmação é a de que o Espírito é comunicado a cada cristão no batismo. Bom, até aí nenhuma novidade. Para nós, isso daqui não é nenhuma novidade. Nós sabemos que, de fato, recebemos o dom do Espírito por meio do batismo. E é interessante que nos Atos dos Apóstolos, esta comunicação do Espírito é acompanhada por uma série de sinais visíveis da presença do Espírito. Por exemplo, quando Cornélio vai ser batizado, está para ser batizado, né? Nós vemos ali essa manifestação através do dom das línguas, né? Então, aquilo ali para Pedro é o sinal mais do que palpável, evidente, de que o Espírito é derramado sobre os pagãos. Tá? E em diversas outras ocasiões perceberemos também esta ação do Espírito. A segunda afirmação fundamental é a de que o Espírito é dado aos fiéis como preparação ou predisposição para se cumprir uma missão num determinado momento. Ou seja, não existe concessão do Espírito para ser algo, digamos assim, inutilizado.
O Espírito é dado em vistas de uma missão. É interessante que nós vamos encontrar, por exemplo, toda a teologia de Lucas, tanto no Evangelho quanto nos Atos dos Apóstolos, o Espírito é derramado, sobretudo, para fazer profetas. E quando eu falo aqui profetas, eu não estou me referindo a esses videntes, visionários, não estou falando disso. Por exemplo, se nós vamos lá no Evangelho, quando o Espírito é derramado sobre Maria e ela concebe Jesus. Mas é interessante que depois, Maria, quando abre a boca, ela proclama as maravilhas de Deus no Magnificat. Da mesma forma, quando ela vai visitar Isabel, Isabel fica repleta do Espírito Santo e começa a profetizar, falando a respeito de Maria. Zacarias, também repleto do Espírito Santo, proclama aquele seu hino. Então veja, quando as pessoas, segundo essa visão de Lucas, recebem o dom do Espírito, elas falam em nome de Deus, proclamam as maravilhas de Deus. Naquela manhã de Pentecostes, em Atos 2, quando a igreja recebe o Espírito, o que acontece? Pedro proclama as maravilhas de Deus. Né? E ali, depois dessa proclamação de Pedro, inúmeras conversões. Então vejam que o dom do Espírito é dispensado, segundo a visão de Lucas, em vistas de uma missão. Tá? E a terceira afirmação pneumatológica fundamental é a de que, nos momentos importantes, o Espírito intervém com indicações precisas a respeito daquilo que deve ser feito. É muito curioso que, por exemplo, durante a missão, a viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária, Paulo tem um sonho e em sonho ele vê um macedônio que pede para ele ir para a sua terra. E Paulo obedece a esse sonho. Vejam que aqui, o que nós temos aqui? É a imagem de que quem conduz a igreja não são os homens. Quem conduz a igreja é o Espírito. Portanto, se existe um protagonista nesta história contada aqui nos Atos dos Apóstolos, esse protagonista não são os apóstolos, mas é o próprio Espírito quem os move. Né? E, por fim, o último elemento desta teologia mais esmiuçada que Lucas nos apresenta aqui nos Atos dos Apóstolos é justamente esta imagem que ele nos dá a respeito da igreja, né? Que também é um tema importante. É interessante que Lucas nos apresenta a igreja como continuadora da missão de Cristo. E continuadora em que sentido? Por exemplo, existe uma continuadora na própria missão de Cristo. Por exemplo, se Cristo anunciava a boa nova, também a igreja anuncia. Se Cristo realizava milagres, também os apóstolos, em nome de Cristo, realizam sinais. Então percebam que existe essa continuação. A igreja é esta continuadora visível da presença de Cristo no meio de nós. Então, os apóstolos, eles são testemunhas de Cristo com sua vida e ministério terreno e testemunhas também da sua ressurreição. Né? A igreja, vejam que ela precisa de fato se apoiar nos apóstolos e ela remonta a eles em sua missão. Esta vinculação, quando nós falamos que pertencemos à igreja una, santa, católica e apostólica, esta nota característica da apostolicidade, esta é uma nota muito marcante aqui na eclesiologia dos Atos dos Apóstolos. Por que isso é importante? Porque é importante reconhecer que, em primeiro lugar, ninguém aqui, a não ser um místico que eventualmente esteja vendo esse curso, né, que teve alguma visão de Jesus, mas pessoalmente eu nunca tive essa visão de Nosso Senhor. Né? Agora, como que eu conheço Jesus? Como que surgiu a fé em mim? Veja, a fé, em primeiro lugar, não é algo que eu invento, que eu fabrico.
A fé é algo que eu recebi, eu herdei dos meus antepassados, e estes, por sua vez, herdaram de outros que os antecederam. E se nós vamos aqui nesta cadeia, nós vamos chegar a quem? É óbvio que nós vamos chegar naqueles que foram, segundo o próprio Lucas, nos Atos do Evangelho, lá no capítulo 1, aqueles que foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Ou seja, sem esse ministério apostólico, nada nos vincularia à pessoa de Jesus Cristo. Nós dependemos dele, das experiências deles. Nós dependemos daquilo que eles viram de Jesus, daquilo que eles entenderam de Jesus. Porque a nossa fé, caso contrário, ela careceria dessas raízes sólidas. Então, Lucas, ele é muito enfático ao falar desta origem apostólica da igreja. E nesse sentido, vejam que até a missão junto dos pagãos, veja, que está de fato nesse plano de Deus, mas ela se realiza já pelos apóstolos. Ou seja, não foi numa etapa posterior, quando todos os apóstolos tinham morrido, que a igreja inventou esta moda. Não. É Pedro quem abre as portas para o primeiro pagão, né, para Cornélio. Vejam que esta é uma passagem fundamental para nós entendermos aqui essas motivações teológicas que estão por detrás desse texto. Então veja que não é nada inocente aqui. Quando Lucas coloca esse tema e esse quadro diante dos nossos olhos, é porque ele quer desenvolver uma teologia com isso, ou seja, uma imagem de igreja nos está sendo apresentada. Né? É interessante que não se fala nada aqui a respeito da sucessão apostólica. Nós sabemos que os apóstolos, eles eram esses pregadores itinerantes que iam anunciando o evangelho e fundando igrejas. No entanto, eles não se detinham num lugar específico. Vejam, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo. Ele vai fundando as comunidades e vai passando adiante. Ele sempre vai manter este vínculo com as igrejas que ele fundou, que ele criou. No entanto, ele não se estabelece, não se fixa num lugar específico. Uma das características do ministério apostólico é justamente esta itinerância. Né? É óbvio que os apóstolos eles têm, digamos assim, uma jurisdição meio que genérica, meio que global. Né? Porém, é lógico que uma igreja que não tem cabeça, ela vai viver na desordem. Por isso os apóstolos, ao saírem, eles deixam representantes. Né? Os Atos dos Apóstolos não falam a respeito desses representantes, desses presbíteros que vão sucedendo os apóstolos. Eles sim fixos. Eles sim fixos. Mas este aspecto fica insinuado. Nós podemos supor esse tipo de ministério aqui na igreja, conforme nos é apresentado nos Atos dos Apóstolos. Tá? Também, um outro tema teológico importante aqui é justamente esta característica do cristão. Como o cristão é visto? O que faz com que alguém de fato seja tido e visto como um cristão? Né? Como eu disse a vocês, ele não vai apresentar um catálogo, uma espécie de lista para a gente fazer um checklist. Isso não existe aqui nos Atos dos Apóstolos. Através de inúmeras cenas, nós vamos poder pescar algumas características que nos fazem, de fato, cristãos. As duas fundamentais são a primeira delas, a conversão. A conversão. Para judeus e pagãos, indistintamente, esta conversão, a chamada metanoia, né, esta mudança de paradigmas, a mudança de visão, é você assumir os valores de um outro, essa perspectiva de vida de um outro, isso daqui vale para todos. E isso se concretiza, evidentemente, por meio do arrependimento, né,
do batismo e do perdão dos pecados, né? E a recepção do Espírito Santo. Ou seja, todo este acontecimento salvífico, ele se concretiza neste rito pelo qual nós passamos. Mas veja que não se trata de um rito vazio, esvaziado de significado. É um rito que consegue trazer em si toda esta gravidade, este peso da história da salvação, né? Um outro aspecto que parece que o autor dos Atos dos Apóstolos também enfatiza quando fala da vida cristã, ainda estamos falando de um aspecto negativo, né? É o abandono da vida irregular, equivocada de outrora, tem a ver com a questão da conversão, da metanoia, né? Mas nós também precisamos falar a respeito de algo positivo, né? A vida cristã não é somente dizer não, é também dizer sim a certas coisas. A primeira coisa para a qual nós precisamos dizer sim é justamente para Deus. Ou seja, nós abrimos mão de uma vida ou de um comportamento ou de certos valores, mas para quê? Abrimos mão disso para abraçar algo melhor, não é? Então não é somente dizer não, é dizer sim para algo infinitamente melhor e mais valioso, mais precioso. É também aspecto positivo na nossa fé em Cristo. Nós aderimos a Jesus Cristo pela fé, né? Então, vejam que não temos aqui somente aspectos negativos quando falamos de vida cristã. Temos também aspectos positivos, né? Essa adesão a Deus, essa adesão a Cristo, que se dá, evidentemente, por meio da fé. E quando falamos em fé, nós precisamos lembrar de dois aspectos que caracterizam a fé cristã, né? A fé, nós não basta simplesmente uma atitude de fé. Essa atitude de fé, ela é necessária e Lucas faz questão de frisar isso. Aqui, esta disponibilidade que o homem tem para com Deus. Ou seja, este lançar-se confiante nas mãos de Deus. Essa atitude de fé é fundamental, segundo o pensamento de Lucas. Agora, só isso não basta, e nós sabemos muito bem disso. Só isso não basta. Nós podemos, por exemplo, nos lançar em coisas completamente equivocadas. Tem pessoas que têm fé demais, não é? Mas creem em coisas erradas. E nós sabemos disso. Então não basta simplesmente a atitude. Eu preciso saber em que eu creio. Ou seja, a fé ela traz também um conteúdo específico. Então, Lucas também faz questão de frisar isso. Ou seja, não basta a atitude. A atitude ela é importante. Mas mais do que a atitude, mas juntamente com a atitude, é necessário o conteúdo. Em que eu creio? Esses dois aspectos caminham necessariamente juntos. E, obviamente, se nós desvinculamos uma coisa da outra, minha gente, até hoje em dia nossa fé não se sustenta. Por exemplo, eu posso ter o conteúdo, decorar o catecismo, mas se isso não cai aqui no coração, bom, então, que fé é essa que eu tenho? Agora, o que adiantaria, por exemplo, também eu ter uma atitude extremamente de fé, ou seja, esse abandono, mas se eu não tenho o conteúdo, ou seja, eu corro o risco de acreditar em qualquer coisa, né? Então, as duas coisas precisam caminhar juntas. E Lucas mostra justamente isso para nós. Além disso, Lucas nos apresenta algumas preocupações muito típicas da sua época. A primeira delas é a questão referente à parousia, né? Nós estamos quase encerrando esse nosso encontro, já estamos quase a 1 hora falando, não é? Mas isso daqui é um aspecto importante antes de nós finalizarmos. As primeiras gerações cristãs, elas viveram este impacto do anúncio da vinda de Jesus de maneira muito forte. Se a gente vai ler lá, por exemplo, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, o próprio Paulo estava convencido de que Jesus viria dentro em breve.
Os primeiros cristãos acreditavam nesta vinda iminente de Jesus e assim pautavam toda a sua existência, toda a sua vida. Mas qual é o problema? À medida em que o tempo vai passando e Jesus não volta, essa expectativa vai ficando cada vez mais frouxa. E juntamente com isso, a própria vida cristã vai se afrouxando. Porque uma coisa é eu acreditar que Jesus vai chegar e me preparar com toda intensidade para isso. Outra coisa é eu começar a desanimar, a perder esta seriedade do meu encontro com Deus. Então, de fato, as primeiras gerações cristãs, elas viveram, num primeiro momento, esta ansiedade pela vinda de Jesus. E num segundo momento, elas viveram esta frouxidão. E Lucas precisa encontrar uma resposta para isso. Como eu disse, o livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito ali por volta dos anos 80. Então, esse primeiro impacto já passou. Paulo, inclusive, já morreu. Nós temos os apóstolos, quase todos, já também morreram, já foram martirizados. A perseguição à igreja em Roma já aconteceu no ano 64, né, sob Nero. Então veja quanta água já passou embaixo dessa ponte. Então Lucas precisava oferecer uma resposta. Aliás, não apenas Lucas oferece uma resposta. Nós temos dois tipos de resposta. A primeira delas é o que nós chamamos de escatologia consumada. Ou seja, esta vida definitiva eu não a possuirei apenas depois que sair daqui, deste mundo. Eu já posso possuí-la hoje, agora. É o que nós vamos encontrar, por exemplo, no quarto evangelho. No Evangelho de João, por exemplo, lá no capítulo 6, Jesus, naquele famoso discurso do pão da vida, ele disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Veja, o verbo está no presente do indicativo. Aqui São João mostra que esta escatologia ela é algo que já hoje pode ser experimentado. Né? Então, esta é uma forma de se responder a esta questão. Tá? E a segunda forma de se resolver esta questão é através, como Lucas encontrou, apresentando a história da salvação em três momentos. O primeiro momento é o momento das promessas, que vai até João Batista. Lucas descreve isso no seu evangelho. Depois de Jesus até a sua ascensão aos céus, nós estamos aqui no centro da história da salvação, no meio dessa história que se encontra justamente esta vida terrena de Jesus. E por fim, nós temos o terceiro momento, ou seja, esse terceiro e último momento, esta fase derradeira da história, ela já começou com a ida de Jesus para junto do Pai. Ou seja, nós já estamos vivendo os últimos tempos. É lógico que nós vivemos nessa tensão do já e do ainda não. Já estamos vivendo, mas ainda não em plenitude. Um dia nós experimentaremos isso, esse senhorio universal de Jesus. Mas enquanto nós aguardamos esse momento, nós precisamos fazer a nossa parte. Isso é muito emblemático, por exemplo, naquela descrição que Lucas faz da ascensão de Jesus no início dos Atos dos Apóstolos. Aqui no início de Atos, logo no capítulo 1, nós vemos aqui estes homens que vão interpretar este acontecimento para os apóstolos. Vejam aí em Atos 1:6. Estando reunidos, eles assim o interrogaram Jesus: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? Ele respondeu-lhes: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Dito isso, vejam aqui, foi elevado à vista deles e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu enquanto ele se ia, dois homens vestidos de branco encontraram-se junto deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus, que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá
do mesmo modo como vistes partir para o céu. Vejam como Lucas corrige essa tendência que vamos encontrar em alguns setores da igreja primitiva. Essa tendência de ficar olhando para cima, aguardando a vinda de Jesus. Lucas diz: opa, é hora de trabalhar. Nada de ficar olhando para cima, porque agora é hora de nós, através da nossa atitude, nós vamos trazer esta presença de Jesus no meio de nós. Então, meus irmãos, espero que esta leitura dessas linhas teológicas fundamentais dos Atos dos Apóstolos nos ajude aqui a fazer uma leitura mais proveitosa desse texto. Nós veremos ao longo desses nossos vídeos, nós vamos comentar ainda muitas outras coisas, lendo textos específicos, né, que nos ajudarão a perceber certas insistências de Lucas. Mas eu quero crer que essas notas aqui já vão nos ajudar a nos localizar de maneira mais proveitosa nesta obra. É uma obra relativamente extensa, são 28 capítulos, né? Então precisa aqui de um certo fôlego para ser lida, mas eu quero crer que se a gente tiver perseverança, rapidinho a gente termina. Então faço de novo esse convite a vocês. Vamos ler os Atos dos Apóstolos para nos familiarizar cada vez mais com esta parte, né, da palavra de Deus. Então, desejo a todos vocês uma santa e abençoada noite e na próxima semana nos encontramos aqui com a graça de Deus.